Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar o estudo do livro de Atos. Abra sua Bíblia no capítulo 7, onde trata da defesa de Estevão. Como vimos anteriormente, Estevão foi preso injustamente pelos fariseus e escribas da época, e ele estava diante do Sinédrio e ele teve a oportunidade de fazer a sua defesa. Esse trecho que nós vamos estudar, ele tem 53 versículos, ele é muito comprido. Eu vou resumir a história aqui, fazer um apanhadão para a gente não perder muito tempo e o vídeo ficar muito extenso. Porém, seria interessante que você abrisse a sua Bíblia para ter uma ideia de todo o contexto da história, do que aconteceu e qual foi o desfecho. Versículo 1. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Lembrando que Estevão estava preso e ele foi acusado por acusações falsas por homens subornados para mentir diante do Sinédrio. E ele estava iniciando a sua defesa. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. Daqui para frente até o versículo 48, Estevão está fazendo um apanhado, um resumo bem sucinto a respeito do Antigo Testamento. Ele cita Abraão, a sua história de Abraão, a promessa de Deus, Isaac, o filho de Abraão, Jacó, os 12 patriarcas, a história de José, depois a vinda de Moisés, todos os patriarcas e pessoas que foram importantes no Antigo Testamento. Ele fala sobre o tabernáculo, ele fala sobre Josué, fala sobre Davi, chega até Salomão. No versículo 48, isso é um resumão, tá? Ele conta a história de todos eles, bem resumida. Seria interessante se vocês pudessem abrir a Bíblia e ler. No versículo 48, diz assim: entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. No caso, está em Isaías 66:1. A acusação que ele recebera, como vimos no capítulo anterior, é que Jesus estava ameaçando destruir o templo de Jerusalém e ensinando outros costumes diferentes dos da lei de Moisés. Versículo 49, isso é Isaías 66:1, tá? Versículo 49, ele só está citando Isaías. O céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Versículo 50. Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? No caso, Estevão estava usando a própria escritura do Antigo Testamento para fazer a sua defesa contra as pessoas que estavam o acusando injustamente e que eram as pessoas que defendiam a lei judaica. No caso, na época, eram os líderes espirituais da igreja, os sacerdotes, os escribas. Então ele usou a palavra de Deus contra as pessoas que estavam dizendo estar usando a palavra e defendendo a palavra de Deus. Continuamos, versículo 51. Homens de dura cerviz. Isso está escrito em Êxodo 32:9. E incircuncisos de coração e de ouvidos. Deuteronômio 10:16. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Ele está falando da teimosia espiritual dos israelitas, dos judeus. E isso nós temos vários relatos na Bíblia, em vários trechos, que sempre o povo se afastava de Deus, deixava de adorá-lo, deixava de seguir os seus mandamentos, seguiam os falsos deuses, depois se arrependiam, clamavam a Deus, e Deus retornava a protegê-los, retornava a abençoá-los, aceitava como seu povo. É o amor de Deus em várias fases durante o Antigo Testamento. Continuando. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Aqui apenas 2 exemplos. Isaías e Jeremias foram 2 grandes profetas do Antigo Testamento. Isaías foi morto, cerrado ao meio, e Jeremias morreu apedrejado. Todos os dois defendendo justamente a palavra de Deus.
Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Eles estavam se referindo a Jesus. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. No caso, ele está fazendo a defesa dele baseada na própria palavra de Deus. Mas os escribas e os fariseus, pela sua teimosia espiritual, ou como diz aqui no trecho, homens de duras cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos, eles não aceitavam as argumentações de Estevão, mesmo sendo elas através da palavra de Deus. É muito importante nós tirarmos uma lição aqui, meus irmãos, que diante da palavra de Deus, mesmo nós estando pregando o que está escrito na Bíblia, muitas vezes vamos ter objeções, vamos ter rejeições, vamos ser apedrejados. Isso diz a palavra de Deus, que todos que vierem em meu nome, no mundo sofrerão aflições, sofrerão perseguições e serão odiados pelo mundo. Continuemos estudando firmes e fortes a palavra de Deus, para que através dela nós consigamos atingir os corações conforme o mandamento de Jesus Cristo, para a honra e glória do seu nome. Amém.